um possível retorno de Vitor Bueno. Vitor Bueno tem uma possibilidade de retornar ao Furacão, mas é bom a gente explicar a situação antes de eu passar para o Fontana para a gente poder conversar. Vitor Bueno teria o interesse de voltar ao Atlético, tá? Então, que fique claro, o Atlético não fez nenhuma proposta, não fez nenhum tipo de monitoramento direto ao jogador. O que chegou foi um interesse do próprio Vitor Bueno em retornar ao futebol brasileiro e jogar no Atlético, uma cidade aqui em Curitiba, onde o jogador foi muito feliz, tem muita situação, ele com a esposa, ele acabou indo para o Japão por conta da esposa dele, né, que, se não me engano, é japonesa, né? Isso aí. Então ele pediu para ir, acabou indo, foi uma proposta até interessante para o Atlético. Agora, uma possibilidade real do retorno do Vitor Bueno, mas o interesse vem por parte do jogador. Formação inteira do canal 3 Pontos, a gente conseguiu apurar ontem à noite junto com o Thiago, ele soltou hoje na live, então, só para trazer para vocês essa situação como um todo, para que fique muito claro que não há uma proposta, não há alguma coisa mais formalizada ao jogador, mas que sim, há um interesse por parte do jogador ao Atlético. Fontana, gostaria de ver o Vitor Bueno de volta no Furacão, meu velho? Ah, Furlan, eu falei isso nos Arenas da semana passada e vou repetir, eu vou manter a minha opinião, tá? Todo retorno tem que ser avaliado com muita calma, porque a gente tem que analisar qual que é o jogador que está voltando. Com certeza não é o jogador que saiu do Atlético, no nível que saiu do Atlético. E não só do Vitor Bueno, em outros casos também. Então, assim, faz o quê? 1 ano e pouquinho que o Vitor Bueno saiu do Atlético? Que condições estaria Vitor Bueno nesse momento? Agrega? Agrega. André, se o sim ou não fosse teu, seria assim, o Atlético permanece. Eu acho que vale o investimento por uma posição tão carente. Hoje, nós não temos um 10. Assim, temos o Dudu e o João Cruz ainda, mas se o Zapelli for considerado volante, e eu acho que aí está o grande enigma da Série A do ano que vem, se o Odair vai permanecer com o Zapelli recuado ou não, se o fizer, a gente precisa de um meia criativo. Repito, temos Dudu e João Cruz, mas alguém mais experiente ali seria legal. Agora, se é o Vitor Bueno esse cara, se o ideal é o Vitor Bueno para uma Série A em 2026, daí são outros 500 que a gente tem que conversar e analisar como é que foram esses anos de Japão do Vitor Bueno. Deixa eu até trazer antes para jogar pro Fusca, tá? Tem uma tela bem legal, né, Juca, que o Juca preparou aqui. Cara, o Juca, nosso produtor, redator, o Juca é sinistro aqui. Juca, coloca na tela, cara, pra gente colocar o primeiro ano do Vitor Bueno pelo Atlético em 2022, tá? Que foi um ano deveras, como que pode dizer? Desequilibrado, tá? Não foi tão... não foi um grande ano do Vitor Bueno. Até que esses gols, a maioria foi de pênalti, né? No primeiro ano dele pelo Atlético. Mas assim, ó, vamos colocar aqui, ó. Foram 21 jogos, 13 como titular, 4 gols e 1 assistência. Isso só na Série A, tá? Que fica muito claro. Passes certos teve uma porcentagem interessante, passes longos já não, uma porcentagem mais ou menos, até porque é um meia, joga muito pra frente, então a tendência é uma maior quantidade de erros também. Ações para finalização, aí sim, aí já é um número bem interessante do Vitor Bueno. E desarmes, né, 5 de 8. Vamos lá. Coloca, esse foi 22, coloca a próxima, 23, Juca. Agora ele já melhora, só sim. Na Série A. 5 gols e 5 assistências, participar de 10 gols na Série A já é bastante coisa. Ele aumenta o número de passes, diminui a porcentagem de passes certos, mas aumenta em quantidade. Aumenta a proporção de passes longos e também a assertividade deles. E aqui o grande número, né? O grande número que coloca o Vitor Bueno, que colocou o Vitor Bueno num patamar muito positivo do Atlético. Ele dobra as ações que levam à finalização, que antes era 2 e pouco, agora ele vai para quase 6 a cada 90 minutos. Isso é um número muito alto para um meio-campo, muito alto. E assim, o Atlético em 2023 na Série A teve problemas, depois com o Wesley Carvalho, teve problemas como um todo. O Vitor Bueno foi um jogador que foi importantíssimo para as bolas paradas do Atlético, jogos contra Botafogo em Copa do Brasil. Aqui tem vários números que a gente até deixa de lado para focar só na Série A. Mas ele é um jogador que vai muito bem. Antes do Fusca trazer, Juca, fecha com o próximo. Agora sim. E no Japão? No Japão é outro nível, outra situação, né? Obviamente ele tem números um pouco diferentes. A gente está falando de 15 jogos como titular em 38, 6 gols, 4 assistências, 1.388 minutos jogados, 40 finalizações e 13 chutes ao gol. As telas sempre para a Demicon Portão. Grande abraço para você, Everson, meu querido. Mais um ano aqui conosco para 2026. Ó,
Estamos te esperando aqui dia 12, hein? Dia 12 vamos fazer um grande evento aqui já no novo estúdio da Threads. Fusquinha, olhando como um todo agora, olhando... Eu ia falar um Laele gigante, tá? O Laele aqui, olhando o grosso. Vamos lá. Olhando o grosso modo, tá? E aí, velho? Cara, o Vitor Bueno, ele não tá muito bem no Japão, né? Ele chega, ele disputa vaga com um jogador lendário lá no país, que é o Shinji Kagawa, né? Que jogou no Borussia Dortmund e tudo mais. Então, é uma concorrência até um certo ponto desleal ali, né? Com o Shinji. Mas eu bancaria a volta do Vitor Bueno, tá? Fácil, tranquilo. Acho que a imagem que ele deixou em 2023 foi muito boa, muito positiva. Ajudou bastante. Naquele ano jogou mais que o Zapelli, tá? Sim. Naquele ano, né, proporcionalmente, ele jogou até melhor que o Bruno Zapelli. Então, não vem, a gente sabe que não vem tão bem agora. Pega mais banco. Os próprios últimos jogos ele nem tem entrado. Mas eu acho que poderia, sim, ser uma ótima adição aí pro nosso Furacão, tá, Furlan? Até porque a gente precisa de mais um meia, né? Já não sabe como que vem o Alejandro Garcia. Pois é. Né? Que, em teoria, é o jogador o novo, né, dessa posição. Mas, cara, eu acho que se tiver que repatriar alguém de todos esses nomes aí que a gente vem citando, cara, o Vitor Bueno é um dos poucos que eu repatriaria, tá? Olha, até para jogar pro Fontana, pra gente poder discutir... eu concordo com essa tua última frase. Entre os nomes que eles vêm saindo para repatriar, Otávio, até o Hernani, eu acho que entra nessa lógica do Vitor Bueno. Para mim, seriam os únicos dois que eu pensaria. Cara, legal, acho que são dois bons nomes, tá? Acho que daí abaixo vem o Jadson, depois abaixo deles aí vem outros que a gente ainda tem para falar hoje. Mas olhando aqui como um todo, olhando para um nível de Série A, né? O quão importante é ter um jogador do nível do Vitor Bueno até na sua segunda linha. Ou primeira linha, claro, se ele for titular, maravilhoso, se ele conseguir jogar bem, ótimo. Mas até por uma segunda linha, tem um jogador de bola parada, um meio campista que a gente não tem hoje no elenco, que o Bruno Zapelli acabou virando um volante, um terceiro homem de meio campo. Qual o tamanho desse retorno do Vitor Bueno, caso ele ocorra, para você, Fontana? Eu acho que agrega. Não sei se para ser titular absoluto, mas são características... Não, inclusive, Furlan, a característica, se você for ver, do elenco, eu vou me ousar aqui, tá? Do melhor ano do Vitor Bueno com o Atlético, com o elenco atual, tem algumas peças que podem ser consideradas num modelo de jogo. Pô, tinha um atacante que era o Vitor Roque, muita explosão, combate físico, hoje nós temos o Viveiros. Pô, o Vitor Bueno assistenciou muito o Vitor Roque naquele último ano. Pô, tinha um médio mais lento, mais de passe refinado, que era o Fernandinho. Cara, não tô comparando o Zapelli com o Fernandinho. Pelo amor de Deus, os dois ainda pra mim jogam em esportes diferentes. Mas, assim, na característica, é algo que se assemelha. Então, se ele encaixou naquele time, ele tende, se vier performando bem, encaixar nesse time também. Eu acho que agrega, sim. Só repito, não sei se é pra ser o 10 titular do Atlético. Se performar pra isso, amém, que seja, que faça 15 gols no ano. Sim. Mas, no mínimo, pra agregar o elenco, agrega sim.